Transforma Mútua Podcast. Olá, você que é apaixonado pela engenharia, pela agronomia, pela geociência, ou que tem interesse de saber como atua os profissionais nessa área, fique ligado. Nós estamos dando início a mais um podcast Transforma Mútua, um programa que conecta pessoas, né, e traz muita informação para todos os nossos ouvintes. A entrevistada de hoje é a nossa engenheira de materiais, engenheira de segurança do trabalho, mestre e doutora em ciências mecânicas pela Universidade de Brasília, professora universitária, perita judicial e especialista em prevenção de acidentes em condições laboratoriais. O nome dela é a doutora Laíse Mendes, a engenheira Laíse Mendes. Engenheira, bom, sinta-se à vontade para a gente, as perguntas que nós vamos fazer, que nós vamos abordar para você responder. Mas como foi que a engenharia de materiais influenciou na escolha para seguir na sua área de segurança do trabalho? Bom, Sérgio, primeiramente eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e podermos bater esse papo aqui. Então, vamos lá. Como foi que eu me tornei engenheira de segurança do trabalho através da engenharia de materiais? Primeiro, foi durante a minha formação, né, que eu me formei lá na Universidade Federal de Campina Grande, a gente sempre tem lá a semana do engenheiro de materiais, onde tem várias palestras, né, o pessoal, ex-alunos vão lá e dão palestras pra gente. E aí o que me chamou a atenção foi uma ex-aluna que foi lá e ela deu uma palestra e ela era engenheira de materiais e engenheira de segurança do trabalho. E ela atuava como engenheira de segurança do trabalho. E aí, a palestra que ela deu me fez abrir a mente, sabe? Quando você sai assim de um local que você sai, poxa, eu posso fazer outras coisas também. E então, naquele dia eu lembro que eu saí da palestra, né? E eu fiz, quando eu terminar a engenharia de materiais, eu vou fazer uma pós. E sempre fiquei com isso na cabeça. Mas segui meu curso, finalizei. E até mesmo durante o curso de engenharia de materiais, eu fiz uma disciplina, que a gente tem uma disciplina lá, chamada ergonomia. Que ela é base, assim, né, para segurança do trabalho. E aí eu gostava da matéria, né, eu me identifiquei. Então, assim que eu concluí, que eu vim até para o mestrado aqui na UNB, aí durante o mestrado foi que eu decidi fazer a pós. E fiz, e hoje é uma área que eu atuo e gosto muito. Então foi dessa forma, né, assim. Ah, bacana. Então você foi influenciada por uma palestra. Isso, exatamente. Interessante como as palestras são importantes, né? Porque definem até a carreira das pessoas, né? Com certeza. Quando ela é bem feita, né? Direcionada, que você também está atenta ou atento àquilo que está acontecendo, que está sendo dado na palestra, né? Sendo entregue na palestra. Exato. E muitas vezes a gente vai para uma palestra, entra, sai... Não absorve nada, não absorve, né? Absolutamente nada, né? Eu tenho até uma história que uma vez eu fui para só abrindo um parêntese que não tem nada a ver com esse assunto, mas eu estava em Florianópolis, eu morei em Florianópolis, e uma vez eu sou católico e fui a uma missa na igreja católica de Florianópolis. E quem estava celebrando a missa não era um padre, era uma pessoa da renovação carismática. E eles são muito fervorosos. São. Né? Rapaz, era 2 horas de missa, eu fiquei agoniado. Mas teve no meio dessas 2 horas, porque não era uma missa, era como se fosse um culto. No meio desse culto ele disse uma palavra que me tocou e que naquele dia eu estava precisando escutar. Então tudo que a gente faz na vida, se a gente tem esse feeling para ficar atento àquilo que está sendo oferecido, como você ficou atenta, né? Você disse, quando terminar minha graduação, eu vou fazer uma pós-graduação. E isso é muito importante. Sim. Para que a gente possa crescer na vida, estando atentos aos sinais que estão em todo tempo, em todo momento. Mas o que te motiva, doutora Laíse, na atividade de perícia judicial, especialmente nos processos
que envolve acidente do trabalho? Então, a perícia é algo que está mais recente, assim, na minha vida, né? Algo mais que eu comecei esse ano, finalzinho do ano passado para esse ano. E assim, eu vou dar um exemplo de uma situação, né? Não foi em caso de acidente, mas foi uma situação, um caso que veio para mim, para eu ser perita, e a pessoa, né, a colaboradora lá da empresa, de uma empresa, ela estava pedindo um adicional de insalubridade. E aí eu vou lá, né, eu como a perita, engenheira de segurança do trabalho, vou lá fazer a análise do local para ver se tem realmente condições insalubres. E aí eu identifiquei muitas condições insalubres. E fiz, né, todo o laudo, né, e assim, eu fiquei muito feliz, porque o juiz acatou o meu laudo e deu para ela adicional de insalubridade. Então, assim, é ver que eu posso ajudar pessoas, entendeu? Ver que pessoas que necessitam, que estão passando por algum trabalho, que merecem, né, por exemplo, o adicional de insalubridade, ou que sofreram algum acidente de trabalho, e que eu posso ajudar de alguma forma. Então, isso é muito gratificante. De verdade, eu fiquei muito feliz quando eu vi, tipo, graças ao meu laudo, ela conseguiu o pedido dela. Que bacana, né? Então, isso é bom demais. Você atua tanto na área acadêmica como na área técnica também. Como é que essas duas se encontram e se contribuem? Se ajudam? Se ajudam. Vamos lá. Quando eu estou, né, lecionando, dando aula, eu dou aula para engenheiros civis e arquitetos. Então, minha experiência assim, técnica, né, que eu estou trabalhando como engenheiro de segurança, então, hora ou outra, eu estou citando no meio de uma aula, chamando a atenção deles, né, em relação a algum, por exemplo, uso de EPI. Quando eu levo eles para laboratório, um exemplo, teve uma aula que a gente fez, algumas aulas que a gente já fez no laboratório. E aí eu levo eles para o laboratório, a primeira coisa que eu faço, ó, calçado fechado, calça comprida, não tenham cuidado com a segurança de vocês, uso de luva. Então, eu busco colocar isso, né, para que eles entendam a necessidade. Então, eu acabo usando, né, meu conhecimento técnico como engenheiro de segurança, puxando para a docência. Então, eu uso dessa forma. E também, assim, quando você é docente, você tem que estar estudando. Né? Todo um constante, tem constante aprendizado. Exatamente, você tem que estar se atualizando. Até porque o mercado evolui muito rápido, né? Isso, as coisas mercado mudam. Mercado da engenharia. Tecnologias. Tecnologia está avançando muito. Entrada aí da IA. Aí a gente, como professor, tem que se adaptar à IA. Tem que saber usar, né, as ferramentas. Você já está mexendo com IA? Uso. Assim, ChatGPT, que é o principal, que eu acho que todo mundo usa, mas existem outras ferramentas hoje que ajudam, facilitam a vida do professor. E até a faculdade que eu trabalho lá, que eu ensino, eles fizeram questão de fazer treinamentos com a gente sobre isso, sabe? Porque é a nossa realidade. Não tem para onde correr, né? A IA tá na vida da gente. Tá na vida. Aliás, já tá no mundo todo. Exatamente. Tá no cotidiano. E aí eu faço isso, né? Então, meu constante aprendizado, estudo, me ajuda também na parte técnica, né? De estar fazendo tudo isso. Quais são os principais desafios enfrentados pelos engenheiros, pelos engenheiros do trabalho, segurança do trabalho, nas empresas brasileiras? Sérgio, o que eu vejo hoje de principal desafio é as pessoas entenderem a necessidade da segurança do trabalho. Que, infelizmente, as pessoas não entendem. Não são todos que entendem. Muita gente acha que é um custo para a empresa, que não tem para quem investir. Só que não é custo, né? Ali eu estou assegurando, né, os colaboradores e até a própria empresa. Contra qualquer tipo de problema eventual, né? Qualquer tipo de problema que venha a acontecer. Então, assim, hoje acontece muito das pessoas, tem uma cultura muito enraizada, principalmente quando você lida com pessoas que são mais antigas, que vão a obras, campo, entenderam? Que são pessoas que são mais antigas e que não têm essa cultura de segurança, não usam EPIs. Então, tanto é difícil colocar na cabeça do colaborador que ele precisa ter cuidado com a segurança dele, tanto dele como a do outro trabalhador, né, com quem ele está junto e tal, quanto dos empregadores, né, para eles entenderem a importância de ter um engenheiro de segurança trabalhando ali, um técnico de segurança, de estar em conjunto ali e pensar, né, que aquilo
é bom para a empresa, não só para os trabalhadores, mas para a empresa também. Então é isso, é as pessoas aceitarem mais. Esse é o principal desafio. Né? É. As empresas contratam muito, toda empresa tem que ter um engenheiro no segurança do trabalho, né? Isso. Ele é preciso ter ou ele precisa se adequar às normas? Porque existe essa diferença. Às vezes eu não preciso ter uma pessoa aqui dentro, mas eu tenho que me adequar às normas. É isso. Por exemplo, aos programas, né, de gerenciamento de riscos, PCMSO. Então, a empresa, não sendo MEI, ela precisa ter. Já aí, quando que eu vou ter um engenheiro de segurança? Vai depender da quantidade de funcionários da empresa. O técnico de segurança também. Acima de quanto, mais ou menos? Qual é a base média? Nossa, eu tenho que dar essa aí é uma olhada, que agora... Mas o mínimo, assim, uma empresa que você já entrou, que tinha, qual foi o mínimo de funcionários que tinha? Ou você já entrou em empresa que já tinha? Entrei em empresa. Empresas muito grandes, que já tinham muitos. Já tem alguns funcionários e aí a gente já precisa de ter engenheiro de segurança e já fui direto. Já atuação direta. Tá bom, qual a importância da documentação técnica com PGR, PCMSO e fichas de EPI? Então. Para a prevenção de acidentes. Então, muitas vezes as pessoas nem dão tanto valor a esses documentos. Como eu estou falando, que é algo muito cultural. Você falou em PSMO. Então, assim, o PGR, ele vai fazer o quê? Um gerenciamento dos riscos do local de trabalho. E aí, com esse gerenciamento de riscos, eu consigo dizer, por exemplo, quais EPIs serão necessários, né, para aquela determinada função, quais os riscos que existem na função, quais os EPIs, quais treinamentos serão necessários. E o PCMSO, ele é feito, né, por um médico, né, especializado na área de trabalho, tá? Então, ele vai trazer quais são os exames necessários para esses funcionários, né, de acordo com os riscos das atividades. Então, assim, são programas que são fundamentais para que tenha esse acompanhamento, né? Eu preciso fazer um acompanhamento da minha empresa. Eu preciso saber quais os riscos que a determinada atividade possui, quais os exames que o meu colaborador tem que fazer. Então, isso até assegura as empresas de qualquer tipo de problema futuro, sabe? Sim. E as fichas de EPI, elas também são geradas de acordo com o PGR, né? Porque no PGR eu faço todo, como já falei, gerenciamento do risco, então eu vejo qual é o risco da atividade, aí eu digo quais os EPIs necessários para aquela atividade. E aí, o que é que eu faço com a ficha de EPI? Eu vou determinar, né? Vou colocar lá quais são os EPIs que o colaborador precisa usar naquela função, e aí eu preciso que ele assine. Porque isso é uma prova, tá? Uma prova que o colaborador recebeu o EPI e que a empresa está dando o EPI para ele, sabe? Porque aí a empresa se preocupa com a segurança dele, eu estou fornecendo os EPIs e eu quero que ele use. E no momento que ele recebe os EPIs e assina, ele está se comprometendo a cuidar daqueles EPIs, entendeu? Então isso é como eu estou falando, é importante para a empresa, para a segurança da empresa, para a segurança do colaborador, para evitar qualquer tipo de processo, né, futuro, para tudo isso. Muito bem. Na sua visão, como a atuação da mulher na engenharia, ela pode ser fortalecida, pode ser ampliada? Como é que você vê? Bom, hoje ainda existe no mercado de trabalho da engenharia, ele é masculino, né? A gente não tem para onde correr, existem mais engenheiros. E como que a gente pode inserir mais engenheiras, né, no mercado de trabalho? É apoio, né? Querendo ou não, as próprias mulheres... Uma palestra dessa que ele fez, fazer um apoio, né? Isso. As próprias mulheres se apoiarem, né? Buscarem mais informações. Isso de apoiar uma outra, isso é muito legal. Assim, de trocar, né, informações, conhecimento, indicações de trabalho, tudo isso, né? Porque a gente tem um mercado mais masculino. Existe bullying, assédio dentro? Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Nunca passou. Mas tem pessoas que passam, e eu já ouvi relatos de pessoas, de mulheres engenheiras assediadas, né, quando trabalham em obra, acaba acontecendo isso, mas eu já tive experiência de chão de fábrica, já estagiei em chão de fábrica, e todos me respeitavam muito. Sempre que eu lido, assim, com homens, eu não tive problema. Não tive essa questão de assédio, nenhum tipo de problema, ou de acharem que são superior a mim por ser homens, algo do tipo. Não tive. E como é que você vê essa questão do assédio dentro
Porque eu também já escutei muito de engenheira civil mais, né? Porque está muito em obra. Tá né? muito em obra. Como é que você vê essa coisa do assédio? É algo muito sério, porque, assim, a gente está ali fazendo nosso trabalho, né? A engenheira está lá fazendo o trabalho dela e ela quer ser respeitada, ela quer só cumprir o seu trabalho. Então, se ela sofre assédio, tanto moral, né? Qualquer tipo de assédio, então isso acaba desmotivando e já, exatamente, entristece a gente, né? Atrapalha, às vezes tem gente que acaba querendo mudar de profissão por causa disso, de assédio. Então é algo que precisa ser levado muito em consideração e ter fiscalização, né, para que não ocorra. Que tipo de contribuição a pesquisa científica pode oferecer para melhorar as condições de trabalho nas indústrias, doutora? Eu digo que a ciência, né, a pesquisa científica e as indústrias, elas estão totalmente interligadas, porque a área de pesquisa, na pesquisa a gente desenvolve, né? Eu fiz aí mestrado, doutorado durante a graduação, fui aluna de iniciação científica, então sempre fiz muitas pesquisas. E essas pesquisas, elas acabam virando produtos. E esses produtos são feitos no meio industrial, né, em grande produção. Então, eles estão totalmente interligados, né? No laboratório, na pesquisa científica, eu vou desenvolver um material novo e vou mandar para a indústria compra a ideia, vou lá fabricar. Então, tudo isso que você vê hoje no mercado saiu de uma pesquisa. Saiu de algo que foi iniciado, né? Uma pesquisa em laboratório, alguma coisa do tipo, que foi iniciada e aí virou um produto. Desenvolveu um material novo, algo do tipo, né? Por exemplo. Ou então até relacionado à segurança do trabalho. Vamos dizer que existem pesquisas, gente, não em laboratório, né? Mas pesquisas também que faz na área de segurança do trabalho e que aí dá certo. A gente vê na pesquisa que é interessante. Então, vamos aplicar na indústria? Vamos jogar no processo produtivo? Como que eu posso fazer com que isso funcione no processo produtivo? Entendeu? Então, assim, são áreas que andam juntos. Eu falo muito isso. Qual a mensagem que você daria para esses estudantes que estão na graduação, para aqueles que ainda pensam em fazer um curso de engenharia? Lembrando que nós estamos transmitindo aqui mais um programa do Transforma Mútua Podcast. Então, seria bom você ir lá, ativar o sininho para que você não perca nenhum programa. Curte lá o nosso programa, compartilha nosso programa, que você vai ter, com certeza absoluta, vai levar informação a muita gente que não conhece como atuam os profissionais ou que já atua e tem mais conhecimento sobre uma determinada engenharia. No caso, a engenharia de segurança no trabalho, a engenharia de materiais. Mas qual a mensagem, doutora, que você deixaria para aqueles estudantes que estão na graduação, para aqueles que ainda estão definindo, será que é engenharia mesmo? Principalmente para as mulheres. Então, a mensagem que eu deixo é que o mercado que tem, né, na verdade, mercado de trabalho. Às vezes as pessoas falam, a engenharia tá defasada. Eu já escutei falar muito isso, né? Que hoje não tá muito bom, mas existe ainda mercado de trabalho. Sim. A gente não desistir, a gente não pode desistir. Tanto nós que já somos engenheiros, quanto quem tá querendo, quem tem um sonho de ser, né? Então, se você tem um sonho de ser engenheiro, siga seu sonho. Vai estudar e tente ser o melhor da sua turma. Tente não, seja o melhor. Porque é importante isso, muito importante, você ser bom no que você faz. Porque quando você é bom no que você faz, você não fica desempregado. Exatamente. Você consegue, o mercado de trabalho vai estar com portas abertas para você. Eu tenho essa máxima também. Tudo que você faz, você tem que fazer com perfeição. Com excelência, exatamente. Porque nunca falta porta aberta para ter. Isso, exatamente. Então, se eu quero hoje, para quem quer começar a engenharia, né, hoje, a dica que eu dou é essa. Comece o curso já com a cabeça que você vai ser bom naquilo, né? Que eu vou me formar, eu quero ser engenheiro, eu quero atuar como engenheiro, então eu vou me formar e vou ser o melhor engenheiro possível, né? Porque aí o mercado de trabalho vai estar aberto para mim. Não no sentido de querer passar por cima dos outros, querer ser melhor no sentido
grandioso demais, mas no ser sentido de melhor estudar. naquilo que você está executando. Está fazendo, exatamente. Está entregando. Se você vai entregar, entrega coisa boa. Não é? Exatamente. E ser, assim, bom aluno, que eu digo também, estudar, isso é fundamental. Você tem gente que foi uma boa aluna. Fui. Muito disciplinada. Ralei. Tem, Ralei tem bastante. aquela menina que senta na frente ali, que fica prestando atenção todo o tempo. E isso faz. Às vezes a pessoa fica, não faz Eu fui da turma de diferença. trás. Eu fui da turma Não, lá de eu trás. era desde a escola, eu sentava na frente. E aí, fez diferença pra mim, né? Porque graças a eu ser uma boa aluna, foi que eu passei no mestrado, foi que eu entrei no doutorado. E consegui sempre, por onde eu passei, ser uma boa aluna, sabe? Então, isso vai abrindo portas. Uma hora, às vezes até a gente se cansa. Nossa, tô cansada de estudar. E aí, quando que vem um retorno? Mais uma hora chega. Uma hora vai chegar. Então, assim, é isso que eu dou, dica para estudar, para se dedicar no que faz, né? Para as mulheres também, as portas da engenharia estão abertas também para as mulheres. Como eu falei, podem existir mulheres que tenham passado por qualquer tipo de assédio, mas eu não tive essa experiência, né? Então, assim, as portas estão abertas para todo mundo. Basta Muito bem, se esforçar e querer, né? Chegar onde quiser. Eu queria lhe agradecer pela entrevista, pela sua disponibilidade de vir aqui a Mútua, nos dar essa entrevista para o nosso podcast Transforma Mútua. Sinta-se à vontade para você colocar aquilo que você acha que é necessário, que não foi abordado até agora, mas que você acha importante colocar para todos aqueles que acompanham o nosso Transforma Mútua podcast. Eu agradeço, né, mais uma vez o convite. Foi muito legal esse nosso bate-papo aqui. Acho que a gente fez uma parada assim de tudo, falando realmente o que eu acabei de falar em relação a estudar, a se dedicar, né, para que as pessoas, os alunos realmente façam isso, procurem da mesma forma que eu fiz, né, questão de tipo, por exemplo, fiz o engenharia de materiais, mas por que não ser engenheiro de segurança do trabalho também? Então, abram a mente de vocês, abram um leque de oportunidades, porque isso é muito bom para a nossa formação. E continue estudando sempre. Sempre. Sem parar. Sem parar. Incansavelmente. Incessantemente. Estamos finalizando mais um programa Transforma Mútua Podcast. Mais uma vez eu peço para vocês ativarem o sininho, para que não percam nenhum programa, ir lá, compartilhar nosso conteúdo, né, curtir nossos podcasts. Isso nos incentiva e nos dá ânimo a continuar o nosso trabalho. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e na paz.